Ok, neste vídeo vamos conversar sobre displasia cortical focal. A importância disso porque na cirurgia de epilepsia ocasionalmente aparece aí nos laboratórios peça de cirurgia de displasia de epilepsia com focos de displasia cortical focal. A outra coisa importante é que nem sempre é fácil diferenciar pela imagem uma displasia cortical focal de um pequeno tumor cortical subcortical, de um glioma. Então eu vou mostrar aqui alguns casos de displasia cortical focal. Vamos ao primeiro, axial T1 sem contraste, T1 pós-contraste, aparentemente normal, axial flare, axial T2, você vê a lesão aqui na região occipital. Veja que a lesão é cortical e subcortical, hipersinal em flare e em T2. Veja que há um espessamento cortical e há um borramento na transição entre o córtex e a substância branca. Agora é muito difícil falar que isso aqui não seja um tumor infiltrativo, um glioma cortical. Muito complicado falar isso. Aqui flare sagital e flare coronal mostra a lesão. Então isso aqui poderia ser uma displasia cortical focal, como ou também poderia ser um glioma, por exemplo, um glioma angiocêntrico fica exatamente dessa forma. Vamos a outro caso. Esse caso já é mais fácil, axial T1, axial T2 e axial flare. Você vê a extensa área de alteração de sinal com hipersinal em flare e T2 e hipossinal em T1, tanto no córtex quanto na substância branca. E você vê que tem alargamento de sulcos corticais nessa região, existe uma atrofia do parênquima focal nessa região, e aqui você vê uma polimicrogiria, vê giros pequenos e múltiplos, espessamento do córtex. Então, a presença desses alargamentos focais dos sulcos em decorrência de atrofia do parênquima, redução volumétrica do parênquima, e a presença de polimicrogiria, ela é muito sugestiva de que esta lesão seja uma displasia cortical focal e não tumor, ok? Então são dados que auxiliam bastante aí nesse caso de displasia cortical focal. Um outro dado que auxilia bastante, você veja que há alteração de sinal cortical, subcortical, é que geralmente a displasia cortical focal ela afunila, ela aponta para o ventrículo, ela tem essa forma que aponta para o ventrículo. E nesse caso aqui até chegou ao ventrículo, e o ventrículo está até dilatado em decorrência da redução volumétrica dessa área do parênquima. Veja que tem dilatação ex-vácuo do ventrículo e alargamento do sulco cortical adjacente. Então, esse caminho até o ventrículo, ele é muito sugestivo de displasia cortical, quando a alteração de sinal segue esse caminho. Porque é justamente o caminho que os neurônios fazem da zona germinativa até o córtex. Vamos ao terceiro caso. Veja aqui axial T1, axial T2, axial flare, uma área com hipersinal em flare. Veja que há um borramento na transição do córtex com a substância branca. Você compare com o outro lado aqui. Aqui o córtex normal, substância branca normal. Aqui você não sabe onde termina o córtex, onde começa a substância branca, porque tem essa área de hipersinal. E veja que forma essa pequena cunha que aponta em direção ao ventrículo. Então isso é muito sugestivo de que essa lesão seja uma displasia cortical focal. Ok? Aqui em T12 a mesma coisa. E ali em T1, a perda, o espessamento do córtex é a perda da diferenciação entre substância branca e cinzenta. Vamos a um outro caso. Coronal T1 e R. Veja que essa região aqui, você tem essa área com um hipossinal em T1 na substância branca e borrando aqui a transição do córtex com a substância branca e formando aquele caminho em direção ao ventrículo. Veja aqui, em T2 a mesma coisa, a lesão formando esse pequeno trajeto aí, e em flare a mesma coisa. Então, essas áreas de hipersinal subcortical ou córtico subcortical em T2 e flare, e que tem essa morfologia formando essa
ponta, esse bico, esse caminho em direção ao ventrículo, são altamente sugestivas de displasia cortical focal, ok? E aqui no sagital, veja que o córtex bastante espessado e você praticamente não vê giro nessa região. Então, nesse vídeo, o objetivo foi mostrar aí imagens típicas de displasia cortical focal. Logicamente que existe uma classificação para essas displasias, e lembrar que a imagem é limitada no diagnóstico de displasia cortical focal, porque as displasias que têm maior repercussão na histologia, como as displasias que têm células em balão, elas têm alteração de sinal em T2 e FLAIR e às vezes em T1, então aparecem na imagem. Entretanto, existem muitas displasias corticais que têm apenas delaminação, alteração da arquitetura e não alteração morfológica dos neurônios e das células da glia, e essas não têm aí alterações na imagem. Então, é importante que seja dado como displasia cortical focal na imagem casos que realmente tenham alteração. Casos que não têm alteração de sinal não devem ser dados como displasia cortical focal na imagem, ok? A gente tem visto aí que a correlação entre casos muito sutis e a histologia é muito pobre. Ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.